O Egito Antigo, uma civilização cheia de segredos, mistérios e histórias impressionantes. Como uma sociedade conseguiu construir monumentos gigantescos há milhares de anos sem a tecnologia moderna? Teriam os faraós um conhecimento perdido no tempo? Ou existiriam forças ocultas por trás de tudo isso? Prepare-se para uma viagem ao passado, onde a ciência e o desconhecido se misturam. O Antigo Egito, a civilização das pirâmides e do Nilo. O Antigo Egito foi uma das mais duradouras e influentes civilizações da história, estabelecendo-se ao longo do rio Nilo por mais de 3.000 anos. Sua história começou por volta de 3100 a.C., quando o Egito foi unificado sob o primeiro faraó, Narmer. A civilização egípcia se destacava pela impressionante capacidade de construir estruturas monumentais, por suas práticas religiosas complexas e pela maneira como a vida era moldada pelo rio Nilo. O rio Nilo foi a espinha dorsal da civilização egípcia. Com cerca de 6.650 quilômetros de extensão, o Nilo forneceu água, transporte e terras férteis para a agricultura. As cheias anuais do rio, que ocorria entre junho e setembro, deixavam o solo coberto por uma camada rica de lama que nutria as plantações, permitindo que o Egito fosse uma terra abundante em alimentos. Sem o Nilo, o Egito não teria se tornado uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. A principal produção agrícola do Egito era o trigo, que alimentava a população crescente, e a cevada, usada para fabricar cerveja. O cultivo do linho também era fundamental para a fabricação de roupas e tecidos. Além disso, o Nilo era uma via de transporte essencial, ligando as diferentes regiões do Egito e facilitando o comércio com outras civilizações, como os fenícios e os núbios. As pirâmides são, sem dúvida, uma das maiores realizações do Antigo Egito. Elas foram construídas como tumbas monumentais para os faraós, a quem os egípcios viam como deuses vivos. A pirâmide mais famosa, a Grande Pirâmide de Gizé, foi construída durante o reinado do faraó Quéops, por volta de 2500 a.C. Essa pirâmide, a maior das 3 pirâmides de Gizé, originalmente tinha 146 metros de altura e era composta por cerca de 2.300.000 blocos de pedra calcária e granito. Ela foi projetada para garantir que o faraó tivesse uma passagem segura para a vida após a morte, onde ele governaria como Deus eternamente. Além da Grande Pirâmide, o Egito Antigo é famoso por seus templos grandiosos, como os de Luxor e Karnak, e as enormes estátuas de faraós e deuses. Essas estruturas, feitas de pedra maciça, resistiram ao teste do tempo e ainda são fontes de admiração até hoje. O processo de construção dessas obras exigia um trabalho imenso, com milhares de trabalhadores, artesãos e engenheiros. A engenharia egípcia era incrivelmente avançada, usando rampas e alavancas para mover blocos pesados e criar as gigantescas construções. A religião desempenhou um papel central na vida cotidiana dos egípcios. Eles eram politeístas, acreditando em muitos deuses e deusas que governavam diferentes aspectos da vida e da natureza. O deus Ra, representado pelo sol, era o mais importante, sendo visto como o criador do universo. Os egípcios acreditavam que o faraó era uma divindade viva, o intermediário entre os deuses e os homens. Por isso, os faraós eram enterrados em túmulos elaborados e acompanhados de grandes tesouros para garantir uma passagem segura para o além. Os egípcios praticavam a mumificação, um processo complexo para preservar os corpos dos mortos, especialmente dos faraós e nobres, porque acreditavam que a alma precisava de um corpo intacto para viver na vida após a morte. O processo envolvia a remoção dos órgãos, a secagem do corpo com substâncias como o natron e o envolvimento do cadáver em faixas de linho. A mumificação era uma crença fundamental na religião egípcia e na ideia de que a vida eterna poderia ser alcançada por aqueles que eram dignos. A escrita hieroglífica egípcia é uma das mais antigas formas de escrita conhecidas e foi usada por mais de 3.000 anos. Composta por símbolos e imagens que representavam sons ou palavras, a escrita era usada para registrar eventos históricos, transações comerciais, rituais religiosos e até mesmo para adornar os templos e monumentos. Os sacerdotes e escribas eram responsáveis pela escrita e pelo registro das leis, histórias dos faraós e textos sagrados. Além disso, o Egito Antigo foi um centro de aprendizado, onde a matemática,
a astronomia e a medicina floresceram. Os egípcios desenvolveram um calendário solar de 365 dias, usado para prever as cheias do Nilo. Eles também criaram técnicas avançadas de construção e engenharia, evidentes nas pirâmides e templos, e em sua habilidade com metais e joias. A sociedade egípcia era estratificada, com o faraó no topo, seguido por uma classe de nobres e sacerdotes, artesãos, camponeses e escravos. O faraó era visto como o governante absoluto, considerado um deus na terra. A classe sacerdotal tinha grande poder, pois os templos e as práticas religiosas estavam intimamente ligados à política e à vida cotidiana. Os artesãos e trabalhadores, embora não fossem ricos, desempenhavam um papel essencial na construção das pirâmides e na produção de bens para a sociedade. Os camponeses, que formavam a maioria da população, trabalhavam nas terras férteis ao longo do Nilo, cultivando trigo, cevada e outros alimentos essenciais para a economia egípcia. A vida era difícil para eles, com longas jornadas de trabalho, mas sua contribuição era fundamental para o sustento do império. O Antigo Egito deixou um legado que influenciou o mundo por milênios. Sua arte, arquitetura e conhecimentos científicos são admirados até hoje. As pirâmides, os templos e os monumentos são símbolos da grandiosidade dessa civilização, e suas práticas religiosas e culturais continuam a fascinar estudiosos e visitantes de todo o mundo. A escrita hieroglífica, a mumificação e a crença na vida após a morte são aspectos que definem o Egito Antigo, tornando-o uma das civilizações mais icônicas da história da humanidade. Com sua forte conexão com a natureza e os deuses, sua arquitetura monumental e seu conhecimento avançado, o Egito Antigo deixou uma marca indelével no mundo, e seu impacto pode ser visto até os dias de hoje.